Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Enem 2024 termina hoje o prazo de alterações na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Resultado oficial sai no próximo domingo. Chuvas fortes e lixo na rua. Combinação traz prejuízos à população. Roteiro de férias. São Luís tem opções de lazer educativo e cultural. E no Sala de Entrevista de hoje tem informações sobre o aumento de casos de Covid no estado. Essas e outras notícias agora no JTV UFMA. Terça-feira, 21 de janeiro, seu JTV UFMA está no ar e vamos ao giro de notícias. O homem suspeito de estuprar uma mulher na região do Calhau foi preso na noite desta segunda-feira na Vila Bacanga. O crime ocorreu no último sábado, quando a vítima foi abordada, agredida e arrastada para um matagal sob chuva, conforme mostram câmeras de segurança. Após ser identificado com base nas imagens e relatos, o suspeito foi encaminhado à Casa da Mulher Brasileira e posteriormente ao presídio. A vítima está recebendo acompanhamento especializado. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para os 217 municípios do Maranhão para esta terça-feira. A previsão é de chuvas entre 20 e 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e baixo risco de alagamentos, quedas de galhos e descargas elétricas. O INMET orienta evitar abrigos sob árvores, estacionar próximo a torres ou placas e usar aparelhos ligados à tomada. Em emergências, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O Ministério Público Federal notificou o Estado do Maranhão pelo descumprimento de decisão judicial que determina a recuperação do Arquivo Público Estadual do Maranhão no Centro Histórico de São Luís. Desde 2023, o governo deveria apresentar ao IPHAN um projeto de recuperação e regularizar os sistemas de combate a incêndios, mas nenhuma medida foi tomada. O prédio enfrenta rachaduras, infiltrações e risco de incêndio, colocando em perigo seu acervo histórico, que remota ao século XVIII. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que intime o Estado a cumprir a decisão, reforçando o acompanhamento do caso. E termina hoje o prazo para as mudanças de curso e as notas de corte do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Luciana Rodrigues tem os detalhes. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. O prazo para inscrição no SISU termina hoje às 23 horas e 59 minutos. O candidato deve acessar o portal do Acesso Único do MEC e realizar a inscrição, selecionando até 2 opções de cursos e também 2 opções de universidades ou qualquer instituição pública de ensino. É possível ir fazendo a mudança das opções até o prazo final, até as 23 horas e 59 minutos, e o candidato vai ser selecionado a partir da nota de corte para a primeira opção e para a segunda opção. Em todo o Brasil, são mais de 261 mil vagas ofertadas nesse SISU e também mais de 6.800 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino. O pró-reitor da UFMA, Romildo Sampaio, falou sobre a oferta de vagas na instituição. 5.914 vagas distribuídas em 96 cursos de graduação. Lembrando que, novamente, a gente vai ter um SISU único, então a seleção tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre, ela se inicia agora. E nós ofertaremos vagas nesses 96 cursos que estão distribuídos nos nossos 9 campos. No campus sede aqui em São Luís e os nossos 8 campos espalhados pelo interior do estado. O resultado do SISU sai no dia 26 de janeiro e caso o candidato não tenha sido classificado na primeira lista e na segunda lista, no primeiro curso, no segundo curso, nas 2 opções realizadas, ele pode manifestar interesse em uma lista de espera entre os dias 26 a 31 de janeiro. Esse ano, para os candidatos que na lista de espera desejem ingressar em um curso da Universidade Federal do Maranhão no período de 13 a 15 de fevereiro, dentro do nosso sistema, do sisu.ufma.br, ele deverá ratificar esse interesse na lista de espera agora dentro do nosso sistema na Universidade Federal do Maranhão. Então essa é a única mudança que a gente tem em relação aos anos anteriores. Eu volto com você no estúdio.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Agora, os contribuintes podem quitar o pagamento do IPVA usando o cartão de crédito. Com essa nova modalidade, o contribuinte ganha mais uma opção na regularização de débitos e demais taxas veiculares. É isso mesmo, mais uma opção aí para os contribuintes realizarem o pagamento do IPVA. Boa tarde a você, também a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Começo de ano é sempre assim, né? Cheio de muitos débitos, né? Tem todas as contas, todas as dívidas a serem pagas. Também tem, por exemplo, para famílias que têm filhos em idade escolar, tem que comprar o material escolar, os livros escolares. Então, querendo ou não, esse começo de ano é sempre muito cheio de débitos a serem pagos. E o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, ele é sempre uma preocupação aí, né, do cidadão ter que reunir aí esse dinheiro para pagar esse imposto, porque ele é muito alto, né, um valor muito alto e que tem que ser pago todos os anos. Então, nesse ano, os contribuintes eles podem pagar em cota única, com desconto, podem parcelar também em 3 vezes, né, gerar esse boleto em 3 vezes e também podem pagar pelo cartão de crédito, né, mais uma opção aí para os contribuintes. Só que para pagamento, né, desse débito em cartão, desse imposto em cartão de crédito, o contribuinte deve baixar o aplicativo da empresa Zapay ou acessar o site. O link está disponível no portal da Cefaz, na página IPVA. Ou também nas redes sociais aí do Detran, tem todas as informações, todas as possibilidades aí para esse contribuinte realizar o pagamento do IPVA por meio aí do cartão de crédito. Mas a gente sempre comenta e ressalta a importância, né, do contribuinte prestar atenção, tomar cuidado na hora de utilizar aí o cartão de crédito. Tem que usar de forma saudável, né, de forma cautelosa, para evitar possíveis endividamentos, né, e possíveis situações aí de inadimplência no futuro. Mas essa possibilidade está aberta aí para os contribuintes. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Robert. E a gente continua falando de pagamento, porque começou na última segunda-feira o pagamento do Bolsa Família. Os primeiros beneficiários a receber o auxílio são aqueles com número de identificação social UNIS, final 1. Só no Maranhão, mais de 1 milhão de famílias são atendidas em todos os 217 municípios do estado. O valor médio do benefício aqui no estado é de R$ 700,23. O cronograma de pagamento do Bolsa Família é pago sempre nos últimos 10 dias de cada mês. E apesar de já estarmos na segunda quinzena de janeiro, ainda dá tempo de aproveitar um pouquinho o final das férias com uma programação aí educativa e cultural pelas ruas de São Luís. Janeiro é mês de férias e o que não pode faltar são ideias incríveis para aproveitar ao máximo esse período. Seja explorando novos lugares, curtindo momentos com a família e amigos ou descobrindo novas atividades. O importante é fazer de cada dia uma nova aventura. A cultura reggae, ela interessa muita gente, ela provoca muita curiosidade, ela tem um impacto forte na cultura, um impacto forte no turismo e um impacto forte na economia do Maranhão. Nós recebemos muita gente aqui, todos são muito bem-vindos e bem-vindas ao Museu do Reggae. As opções são múltiplas, não apenas para os amantes do reggae. A programação de férias dos museus oferece uma variedade de atividades para todos os gostos. Um exemplo é o Museu Ferroviário, que promete uma experiência única e rica em história. Temos acervo, a gente tem telas interativas, alguns jogos também nos outros museus. Então a gente espera que vocês se sintam confortáveis em vir e aproveitar cada parte do nosso museu e cada parte da história que a gente tem para oferecer e contar para vocês. Pensa que acabou? Que tal visitar o Museu de Arqueologia do Maranhão? O espaço tem como objetivo o estudo, a valorização e a preservação do acervo patrimonial maranhense, com foco nos recursos e bens arqueológicos, assim como na cultura material e nas tradições dos povos indígenas do estado. Nós temos 3 exposições, nós temos aqui a paleontologia, tem a arqueologia e a etnologia, né? São 3 temas muito importantes. A paleontologia estuda os fósseis dos dinossauros, a arqueologia estuda os vestígios humanos e a etnologia estuda os artefatos indígenas.
O que não falta é opção para quem deseja aprender mais sobre a cultura, as tradições, a dança e o patrimônio do Maranhão. Agora é pegar o roteiro e se jogar na diversão neste mês de janeiro. Que é a cultura popular, cultura viva, cultura de periferia, que é única, né, no Maranhão. Essa autenticidade do Maranhão vem também dessa influência jamaicana, do reggae. Não sabia nem que se dançava reggae junto, isso que eu gosto de dançar a dois, né? E achei interessante, o museu está de parabéns. É isso aí, cultura popular, cultura viva, como foi falado durante a matéria. E, gente, a arte levando leveza a quem está em tratamento contra o câncer. Uma oficina terapêutica de pintura é oferecida pelo Hospital de Oncologia do Maranhão e proporciona aí dias mais coloridos para os pacientes. Um dia a dia mais colorido para esquecer um pouquinho o tratamento contra o câncer. Esses pacientes estão usando a arte para ressignificar momentos difíceis. No Hospital de Oncologia do Maranhão, a oficina terapêutica de pintura faz parte do tratamento. Corpo e mente mais saudáveis, principalmente em janeiro, mês que destaca a importância da saúde mental. A oficina vem para um momento de lazer, descontração, de interação, de comunicação com o familiar, os nossos colaboradores, trazendo conforto e dando principalmente o lado do carinho, do amor perante a eles. Borboletas coloridas com asas de esperança. Os pacientes que passam por esse difícil tratamento sonham com o dia que a vida volte a ter todas as cores. Mas para que isso aconteça, é preciso cuidar também da saúde mental. Quando a gente propõe essas ações coletivas, eles podem interagir entre eles podem conversar, trocar experiências, inclusive trabalhar com outros colegas profissionais da equipe multidisciplinar, como a terapia ocupacional, como a fisioterapia. Então a gente coloca aí várias propostas terapêuticas, incluindo um processo que hoje, no caso, é para conscientização sobre a saúde mental. No final de toda essa experiência artística, as obras vão ganhar uma exposição. A gente deseja aí saúde e parabeniza o Hospital de Oncologia do Maranhão. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista sobre os casos crescentes de Covid no estado. É um instante só. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil Nacional, informou situação de emergência nos municípios maranhenses de Codó e Matinha, devido à estiagem. Até o momento, 13 municípios estão listados no estado de emergência por estiagem e um por colapso de edificações. Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao Ministério recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Outras informações estão disponíveis no site oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Se em alguns municípios maranhenses o período é de estiagem, em outros a chuva tem se apresentado de maneira constante e com ela vem um problema que a população já conhece bem de perto, os alagamentos. Mas para mudar essa realidade, além de um bom sistema de drenagem, é preciso educação por parte de cada um. Basta caírem as primeiras chuvas em São Luís para que problemas antigos apareçam novamente e com mais evidência. Ruas e avenidas totalmente alagadas e a residência de centenas de pessoas invadida pela água. Apesar de haver a necessidade de constante manutenção nas redes de drenagem da cidade, nem sempre o problema é a quantidade de água. Pode até parecer insignificante, mas um papel ou plástico que seja descartado de forma irregular pode trazer sérios problemas. Isso porque materiais como esse aqui podem entupir galerias, impedir o escoamento e fazer com que a água da chuva invada as residências. E a gente tem visto muito isso nessas primeiras chuvas registradas aqui em São Luís. É uma atitude simples, mas suficiente para restabelecer o funcionamento dos ecossistemas urbanos.
o sistema de drenagem, muitas vezes, ou ele é falho, né, as suas tubulações são pequenas, falta um investimento em relação a isso, mas, sobretudo, tem uma intensificação da questão do resíduo sólido. Quando para nesses ambientes, ele acaba agravando ainda mais as consequências para as pessoas. A gente está falando de infraestrutura, e isso quando esse material ele ocasiona, por exemplo, a questão de proliferação de doença para a população que estão à mercê dessa situação. Como forma de fiscalizar e aplicar multa aos sujões da cidade, desde 2023 a Prefeitura implementou a patrulha ambiental. As ações de controle alcançam não somente a população, mas também empresas situadas na capital maranhense. A gente também faz uma junção de dados das empresas cadastradas para a gente verificar o que elas estão produzindo nesses locais específicos, para a gente coibir também o descarte inadequado desses resíduos nessas áreas que a gente julga hoje como áreas prioritárias para a nossa fiscalização. Em alguns pontos da cidade, chega a ser irônico observar que, apesar de saber o caminho, muitos fecham os olhos para a coletividade e escolhem a ignorância. A sociedade também precisa descartar esse material em lugar adequado. Sempre monitorar quando o carro, os carros de coleta passam na sua rua, lugares que são adequados para a destinação correta dos resíduos sólidos das suas residências. São Luís tem vários ecopontos espalhados. A população tem a opção, por exemplo, de fazer seu descarte de forma seletiva. E muitas vezes por irresponsabilidade ou falta de consciência das pessoas, esse material acaba parando em lugares inadequados, como, por exemplo, o sistema de drenagem, que afeta diretamente o escoamento dessa água. Em 2024, o estado do Maranhão registrou 2.902 casos de síndrome respiratória aguda grave. Dentro das variações de infecções respiratórias, a Covid registrou 64 casos. Em 2025 já começa com um aumento desses casos. Esse é o assunto de hoje do Sala de Entrevista. Dados da rede de saúde da DASA e do Instituto Todos pela Saúde mostram um aumento na taxa de positividade para a Covid-19 na primeira semana de 2025. Os números vêm aumentando há pelo menos 5 semanas e podem ter relação com o surgimento de novas variantes e com as viagens e aglomerações em decorrência da comemoração de final de ano. Hoje eu recebo a coordenadora das emergências em saúde pública, Mairlan Avelar, que nos traz mais detalhes sobre esses casos. Boa tarde, Mairlan. É um prazer recebê-la aqui no Sala de Entrevista. O prazer é meu estar com vocês aqui mais uma vez, para que a gente possa trazer as informações para a população e orientá-los para poder realmente passar por esse período sazonal e entender o que é essa dinâmica, dos vírus respiratórios e de outras doenças que são características realmente desse período. Mairlan, eu queria que você começasse trazendo um panorama aí da Covid e também dessas infecções respiratórias, principalmente aqui em São Luís. Tá. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde, ela trabalha com os vírus respiratórios, que neles estão inclusos a influenza, a Covid, rinovírus, e outros vírus que a gente detecta aí dentro desse painel viral. Então, hoje, a gente tem um quadro, claro, de 42 casos notificados, dentro do sistema de notificação, o Notifica Maranhão, de casos de Covid, mas a gente tem um monitoramento que ele é permanente, para que a gente consiga ter essas estratégias, em relação à intervenção que a vigilância ela executa, para que a gente consiga aí coibir e até orientar e também direcionar aonde é que a gente precisa atuar para que a gente consiga fazer o controle, porque hoje a gente vive em medida de controle, não mais como no início aí da pandemia. Então, a Covid ela é uma preocupação porque é um vírus respiratório, mas nós temos a influenza. E aí a influenza, a gente precisa lembrar a população que ela é uma vacina anual, assim como a Covid desde de janeiro, ela passou a fazer parte do calendário vacinal. Então, ano passado, ela já estava aí disponível para que a população pudesse vacinar-se anualmente. Então, a vacina Covid, ela vai ter a mesma característica aí da vacina da influenza. E aí, qual foi a nossa surpresa em 2024? Não foi o maior número em relação aos casos de Covid e o rinovírus ele teve a maior predominância, que é também um vírus respiratório. Então, por isso que é importante, em qualquer sintomatologia, sintoma gripal,
Se você faz parte do grupo de risco, o importante é procurar o serviço de saúde para que você faça a sua testagem e saiba qual é o vírus respiratório que está acometendo a sua saúde naquele momento. E nunca se automedicar. Nunca se automedicar. Por quê? Porque existem realmente, né? Você vai mascarar sintomas que aí quando você realmente estiver na forma grave, você vai procurar o serviço de saúde, muitas vezes assim, a intervenção ela não vai ser oportuna, imediata e não vai ter um desfecho tão favorável. Então a vacina ela protege da forma grave, por isso é importante estar com o seu esquema vacinal atualizado. Eu comecei falando um pouquinho sobre a aglomeração em decorrência aí das festividades de final de ano. Esse aumento tem a ver com isso, mas também tem outros fatores, não é? Exatamente, porque a chegada das chuvas que marca geralmente, né, esse período de dezembro, janeiro, e aí vem as festividades de final de ano, né? Nós entramos agora aí num período que vai ser o pré-carnaval, então são 2 meses de festa até que o carnaval chegue, então a gente realmente já fica ali nesse alerta e fazendo o acompanhamento de como os serviços estão em relação ao atendimento desses vírus respiratórios. Agora, o que é importante? A gente, quando tem sintoma gripal, a gente precisa se proteger e proteger o coletivo, que é o outro. Então, a gente continua com as mesmas medidas de prevenção, que é o uso da máscara, lavagem das mãos e evitar aglomeração. Então, se você está com sintoma gripal, fique em casa, né? Se recupere para que você realmente possa voltar a estar em circulação. Então, a gente tem essa preocupação de orientar, por quê? Porque o vírus para circular é assim, né? Como poeira no vento, que a gente costuma dizer. Então, as pessoas elas precisam realmente lembrar que existe uma etiqueta respiratória, que a máscara ainda existe, que a lavagem das mãos ainda é uma ação básica, né? Para que você consiga evitar a transmissibilidade para outras pessoas de determinadas doenças. A gente está falando de vírus, mas a gente também fala de arboviroses e aí vem logo na cabeça a dengue. Para a dengue também já existe a vacinação, né? Exatamente. Isso foi um marco para a gente no ano de 2024, né? Que chegou a vacina da dengue. O Brasil foi pioneiro, né? Fez história realmente a nível de mundo, onde foi a vacina Qdenga, que entrou para poder, né, vacinar um público específico que ficou aí entre as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, né? Então, a gente tem a vacina, né, disponível e a gente fez ela em etapas, levando em consideração o quê? As regiões que tinham alta incidência de casos de dengue. Né? Não foi aberta a todo o público, mas a gente conseguiu trabalhar dentro dessas áreas estratégicas, onde o Ministério da Saúde fez a orientação de que a gente fizesse, né, acompanhamento, que é um acompanhamento normal, e aí a gente realizasse a vacinação para esse público nessas áreas específicas, que foi elencado, realmente foi eleita a região metropolitana para poder fazer essa vacinação. E depois outros municípios que a gente tinha, né, como prioritários, porque aumentaram também esses casos e a gente acabou também fazendo essa ampliação para a vacina da dengue. Bom, aí a gente tem um combo, né? Aglomeração, a gente tem aí as chuvas. Eu queria que você deixasse um recado para a população, lembrando também da vacinação, que é super importante. Então, eu queria que você deixasse um recado para a população, para os nossos telespectadores, para que esses casos diminuam, para que as pessoas procurem se educar, né, nesse sentido da saúde. Na verdade, a gente queria orientar a população no sentido de dizer que a gente está num período sazonal, os vírus respiratórios estão em circulação, você precisa manter a sua carteira de vacinação atualizada, então a influenza, a vacina da Covid, que está disponível na rede SUS e principalmente, se você tiver algum sintoma gripal, usar máscara, evitar aglomeração, executar a lavagem das mãos, que é um procedimento básico, e principalmente buscar um serviço de saúde para que você possa fazer a testagem para saber se você está com Covid ou não. E na ausência do Covid, né, dando negativo, aí realmente o médico vai orientar para que seja feito um painel viral para saber qual é o vírus que está acometendo realmente a sua saúde naquele momento. Então, proteja-se, proteja a sua família e para que você possa passar esse período, né, festivo com tranquilidade e principalmente com saúde. É isso, minha irmã. Muito obrigada por suas explicações. Obrigada aí por trazer informação para a nossa população. Eu que agradeço. Um abraço.
Importantes dicas. Obrigada, Mairlan. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você aí de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube ou no Instagram da TV UFMA. Acompanhem também o resumo do nosso telejornal no Destaques TV UFMA, às 6 da tarde. Uma ótima terça-feira a todos vocês.